Olá, aqui estamos para que este texto possa nos trazer um encorajamento para a fé, alegria e esperança para os nossos corações. Quero pensar com você em um único versículo, mas tão precioso para a nossa edificação. Encontra-se este versículo no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, portanto. Diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vamos orar. Bondoso Deus, por meio de Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente, nós suplicamos a direção do Teu Espírito Santo. Sejamos assim, ó Pai, enriquecidos na fé, que a Tua Palavra seja alimento espiritual para nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém. É muito fácil notarmos no texto que Jesus não abriu a boca. Esse é um texto de um homem que viveu há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías. Mas ele já, inspirado e movido pelo Espírito Santo de Deus, poderia sim, com toda a autoridade do Senhor, profetizar a respeito da chegada, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E este versículo ele é muito intenso nas suas considerações. Jesus, muito embora oprimido e afligido, não abriu a boca. Como um cordeiro para o abate, ele não abriu a sua boca. Como aquele que fica calado, à semelhança de uma ovelha perante os seus tosqueadores. Mas que lições podemos extrair para a nossa vida? O que nós aprendemos com esta profecia que se cumpriu em Cristo Jesus? É isso que eu quero conversar um pouco com você nesta hora. No Antigo Testamento, para que alguém se tornasse perdoado dos seus pecados, era necessário que ele observasse um mandamento de Deus. Era necessário que ele apresentasse um cordeiro, macho de 1 ano, para que ao apresentá-lo perante o sacerdote, este homem, representante perante Deus, o matasse, derramasse o seu sangue. E pelo sangue derramado do animalzinho, esta pessoa estaria absolvida da sua culpa. Nós, já de imediato, aprendemos com a palavra de Deus que Cristo Jesus se tornou o nosso Cordeiro Pascal. E foi necessário que assim acontecesse, porque todo esse sistema, essa lei cerimonial do Antigo Testamento, ela se cumpriu em Jesus. Por outro lado, era importante que assim acontecesse, até porque a religião do Antigo Testamento entrou em colapso. E por quê? Porque o povo de Israel deixou de observar com atenção os mandamentos do Senhor e perdeu-se a essência da fé naqueles dias. Convém que observemos que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, apesar de entrar em colapso, apesar de mostrar uma fé completamente desnutrida, enfraquecida, apagada de muitos corações, apontava mesmo assim para a entrega de Jesus na cruz. Apontava para o Cordeiro perfeito, santo e maravilhoso. Para este que não abriu a boca, mesmo diante daqueles que o oprimiam. Para este que não abriu a boca, mesmo diante daqueles que o insultavam.
Este que não abriu a boca diante de tamanha vergonha que suportou. Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é o cumprimento daquele sistema sacrificial que acontecia no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Ele é a palavra viva, ele é a palavra encarnada. Com ele nós aprendemos esta maravilhosa notícia. Dele recebemos este grande ensinamento. Ele se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador. Temos um representante perfeito, temos um representante eterno, santo, justo, puro e verdadeiro. Em Cristo Jesus, podemos descansar o nosso coração. Nele, a nossa fé se torna ativa e a nossa esperança renovada. Mas nós vemos aqui no texto algo muito interessante também. Quero pensar com vocês sobre esta expressão: foi levado para o matadouro. Jesus se deixou levar. Jesus se deixou sacrificar. Jesus se deixou sangrar. Foi por você. Foi pelos teus queridos. Foi pela tua família. Foi pela minha vida. Foi pelas nossas vidas. Nós entendemos aqui que esta entrega voluntária de Jesus, que o próprio evangelista João deixa registrado no seu evangelho, no capítulo 10, versículos 17 e 18, quando o próprio Jesus Cristo diz: dou a minha vida e somente eu posso retomá-la. Ninguém pode tirá-la de mim. Eu a dou por minha espontânea vontade. Com alguém que simplesmente sofreu, não por um acaso do destino, mas porque decidiu se entregar, decidiu ser levado para o abate, decidiu morrer por mim, por você e por nós. Este é o Jesus Cristo que nos enche de esperança. Este é o Jesus Cristo que se deixou levar para a cruz do Calvário, que se deixou receber pregos em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinhos em sua cabeça. Esse é Cristo Jesus, o Rei soberano, que se entregou na cruz do Calvário. Por fim, o texto nos mostra o contraste da dignidade. Que contraste é este? O que isso significa? Estamos diante da seguinte pergunta: como Jesus reagiu diante da opressão? Como Jesus reagiu diante de tamanha humilhação? Mesmo não abrindo a boca, ele ainda continuou falando. Mesmo sem dizer uma palavra, ele ainda continuou ensinando, nos oferecendo perdão, nos oferecendo o presente da sua graça, nos oferecendo a sua vida através da morte, nos oferecendo a certeza da ressurreição através da sua entrega voluntária na cruz. Nós, diferente de Cristo Jesus, por isso precisamos tanto do seu socorro. Quando somos humilhados, geralmente arquitetamos um plano para que possamos nos dar bem no debate. Quando somos ultrajados, quando nos sentimos magoados, geralmente sobe ao nosso coração o sentimento de vingança. Como podemos nos vingar daquele que nos ofendeu? Como podemos devolver na mesma moeda, ou quem sabe em intensidade ainda maior, o mal que nos foi provocado? Mas nós precisamos aprender com Jesus a rejeitar este sentimento de vingança, de ódio, de desprezo, e aprender com Jesus a nos calar, para que as nossas ações possam falar mais alto, para que as nossas orações estejam afinadas com o exemplo de Jesus. É o momento de pedirmos ajuda, buscarmos socorro e auxílio em Jesus. Os tempos são difíceis. Perdoar não é fácil. Estender a mão àqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, é uma ação muito difícil.
Mas com Jesus, nós somos orientados a abrir o nosso coração para deixar que o Seu Espírito Santo more em nossa vida. Não precisamos responder aos que nos ofenderam com palavras ácidas, com palavras envenenadas, mas que pelo exemplo de Cristo possamos responder em amor, muito mais com as nossas ações, muito mais com uma atitude de fé. Nem sempre as palavras farão sentido em situações que possam nos ferir. Por isso aprendemos com Jesus a abandonar o nosso eu e deixar que as ações deste Espírito Santo maravilhoso que habita em nós falar mais alto diante das ações daqueles que nos provocam, daqueles que nos machucam, daqueles que nos ferem. Deus assim abençoe a tua casa. Deus possa cobrir a tua casa e o teu lar de bênçãos, que haja harmonia no teu lar, que haja perdão entre as pessoas, que haja perdão entre os familiares, que haja alegria por estarmos sempre juntos, recebendo das Sagradas Escrituras e do seu ensino, que a nossa fé possa cada vez mais se fortalecer no Senhor, porque esta palavra foi escrita para o nosso fortalecimento, para aguardarmos o grande dia que está prestes a chegar, o dia em que Jesus certamente voltará e que Ele possa, sim, assegurar a nossa salvação e a nossa redenção. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.